Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, contando a nossa história, né? Desse podcast que nós chamamos de Vozes do Amor, onde nós contamos a história dos missionários da geração de amor, nesse ano em que nós comemoramos 10 anos de história. Então, cada um tem passado por aqui, contado um pouquinho da sua história com o carisma, da sua história com Deus. E hoje nós temos a Juliana, né, e a gente vai começar aí se apresentando, né, Juliana? Isso. Meu nome é Juliana, tenho 31 anos, sou filha amada de Deus, consagrada na geração de amor, sou casada, tenho uma filha. Estou aqui hoje para contar um pouco da minha história, nesse ano jubilar, né? Esse ano aí de grandes comemorações do nosso carisma, aí dos 10 anos, né? Isso. E hoje, então, a gente vai iniciar te perguntando um pouquinho da sua história com Deus primeiro. Né? A gente vai iniciar por esse caminho aí. Como que se deu o primeiro encontro da Juliana com Deus? Bom, assim, a minha primeira experiência mesmo com Deus, assim, com o amor de Deus, foi no retiro, né? Quando eu vim participar em 2018. Mas antes eu tive algumas experiências, assim, mais superficial, né? Assim, quando eu tinha 14 anos, que eu fui participar de alguns retiros, né? Que aí eu tive esse primeiro contato. E durante esse período aí, participei dos 14 até mais ou menos uns 18 anos. Depois eu fiquei um tempo afastada, permanecendo na igreja, assim, mas de Deus mesmo não tinha proximidade nenhuma. Então, em 2018, num período bem complicado da minha vida, assim, eu, através de uma amiga que tinha participado do retiro, que tinha tido uma boa experiência, ela me convidou, né? Aí eu, num dia, falei para ela que não iria, mas um dia eu rezando, né? Eu tinha acabado de voltar para o grupo de oração, eu compreendi ali, Deus falava comigo para me retirar. Aí no outro dia eu falei com ela, falei, eu vou no retiro, que eu entendi que Deus queria que eu tivesse, né? E eu foi no Retiro Livros para Amar, em 2018, que eu fiz a minha experiência de verdade com Deus, com o amor de Deus, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, o amor de Deus. Então, foi aí que você conheceu, né? O carisma, geração de amor. Foi através dessa outra pessoa que te apresentou. Isso. Esse retiro que você fala, o Livres para Amar. Em que você teve a sua primeira experiência com Deus. Isso, primeira experiência com Deus, né? Profunda. Então, já falando um pouco mais do nosso carisma, da nossa missão, o que mais te chamou a atenção nesse primeiro contato ali com esse carisma, com essa comunidade? Né, a Juliana falou de 2018. Em 2018 a gente tinha 3 anos que a gente tinha assumido, né, um compromisso ali com Deus. A gente não sabia ainda direito o que era, né, o que era se mover de Deus para a gente. A gente sabia que a gente tinha um compromisso ali com Ele e que Ele ia conduzindo a gente. Então, o que mais te chamou a atenção ali da comunidade, naquela época da missão ali, né? No comecinho, o acolhimento ali, aquele amor com todo mundo se tratava, o acolhimento, assim. Porque na realidade que eu via, que eu vi, não tinha, né, isso. Então, para mim, me chamou muita atenção. Também a coerência, né, eu sempre falo isso. A coerência que tinha do que anunciava, vivia. Então, para mim, aquilo era incrível, era coisa assim de outro mundo, nunca tinha visto. De onde eu vi, não tinha, existia isso. Pregava uma coisa, de repente era outra, né? Então, me chamou muita atenção, mas assim, naquela época, no comecinho, primeiro é aquele acolhimento, né? Você sai de lado, assim, do retiro, assim, e aquele acolhimento, aquele amor ali, foi, assim, uma das primeiras coisas que realmente me chamou a atenção. Depois, com o tempo, aí foi tendo outros sinais que eu fui identificando, mas foi a primeira coisa.
né? E, como eu disse, a gente está nessa comemoração dos 10 anos, né? A gente está há 10 anos lutando, né, pelas almas, trabalhando mesmo para que essas almas tenham um encontro com o Senhor. E esse detalhe do acolhimento, do preparar aquele espaço, né, preparar aquele lugar para que aquela alma perceba, aquela pessoa perceba que ela é amada, que ela foi acolhida, né? Então, desde sempre, isso é algo importante para a gente, né? O cuidado nos detalhes, o detalhe ali mesmo do nome da pessoa que vem, dessa preparação, né? Esse dia eu estava até lembrando do retiro que eu fiz, e tinha uma mesa, assim, tinha várias luminárias, assim. Eu lembro que tinha uma mesa bem montada, assim, e tinha um chocolate com fruta. Eu me lembrava disso. E é uma coisa que eu gosto. E eu falei, não, gente, olha pra você ver que interessante. Eu fazendo memória esses dias, né? O cuidado de Deus nessas pequenas coisas, né? Naquilo que eu gostava de comer, né? Doce, chocolate, tá? Tinha ali, né? Aquele cuidado ali. As pequenas coisas mesmo, a lembrancinha. Até que eu tenho as lembrancinhas guardadas até hoje. No retiro. E fez parte, né? Da história ali. sim, e partindo um pouco agora para sua vocação ali, né? A gente já entra um pouquinho nesse chamado, nessa vocação. Você desde o começo ali sentiu uma atração, uma identificação, vamos dizer assim, com esse carisma? Como que foi esse processo? Foi meio confuso no começo, porque assim, ela tem a questão do acolhimento, né? Me senti muito acolhida, muito amada. E também teve a questão dessa atração de querer estar ali junto, né? De ver, de querer, nossa, que legal, quero viver isso também. E o anúncio, né? A forma que anunciava, né? Sobre o amor de Deus, o resgate da identidade do homem. Então, tudo isso me ia fazendo um sentido e cada vez falando assim, nossa, isso sou eu também. Só que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo, porque também junto tinha minhas carências, né? Toda a questão da imaturidade, né? Na época, todas essas questões que me atrapalhou um pouco, um excesso de timidez, né? A dificuldade de expor o que realmente estava sentindo, me atrapalhou um pouco, mas com o tempo que eu fui sendo curada, que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que realmente era o chamado. No começo foi pela questão do acolhimento, tudo, mas tinha um chamado aí também. Tinha a identificação com o carisma, tinha a questão de me encontrar também ali, né? E aí tem um momento assim que você fala, foi aqui que Deus me chamou, né? O momento que você fala assim, aqui, Deus agora fala comigo para que esse é o meu lugar. Teve um dia assim que você caiu a chave, falou, girou a chave aí que falou, é aqui, né? Deus me chama para esse lugar. Um dia, sim, teve. Assim, teve vários, né? Mas assim, especificamente falando, foi que no comecinho eu tive uma crise lá, assim, e pedi pra Silvia pra me sair, né? Comecei o processo, sair. E eu lembro que acho que eu fiquei um mês, acho que nem um mês. E eu fui no encontrão que teve do Rebanhão. E lá eu encontrei com a Silvia e com a Josi, lá nesse encontro. E nesse dia, eu conversei com a Silvia e eu lembro que eu contei. Foi um dia que realmente eu me abri, né? Eu realmente me abri pra ela, contei a minha história. Foi naquele dia, pra mim, acho que foi o dia que eu falei, é ali. Porque eu nunca tinha... Sabe quando você, assim, nunca tinha sentado pra contar a sua história, assim, pra ninguém? E aquele dia foi. E contei, né, me abri ali. E eu lembro que o evangelho do dia era o filho pródigo. Então, isso ficou no meu coração. Eu lembro muito disso, eu falei, aquele dia ali Deus me trazia de volta. E depois a gente foi mais pra frente, eu fui entender tanto que tem a ver com carisma e essa passagem, né? Sim. Do filho pródigo, esse filho que se perdeu. Né? Que é encontrado, novo, que é acolhido ali mesmo com as seus pecados ali, as suas dificuldades. E essa filha era eu naquele dia, né? Que tava ali tava com medo, né? Tava ferida e tava querendo fugir ali do seu lugar, mas
Deus é bom, né? Deus, na sua imensa misericórdia, ele tem seus meios, né, de trazer de volta, né? Trazer de volta. Seguindo aqui o que a gente estava falando, né, da sua vocação, né, do momento em que você percebeu esse chamado de Deus, né? E a partir daquele momento ali, foi fácil aceitar, foi difícil, teve muito medo, muita resistência para esse processo? Teve muita rebeldia, né? Eu falar a verdade, dei trabalho. Foi mais rebeldia do que medo? Foi, muita rebeldia. Teve medo também, né? Falta um pouco de docilidade ali, minha no começo ali, né? Acho que pelas feridas, né? Assim, acho que eu muito armada ali no começo, tudo. Acho que se eu tivesse sido mais dócil, tinha sido mais fácil o processo. E aí, como a gente está falando, né, desse processo vocacional, desse chamado e tudo, existiu alguma experiência que confirmou ali a sua vocação, esse chamado de Deus na sua vida? Ah, lembrei. Sim, quando eu deixei a casa da minha mãe. Quando eu vim na casa de missão, na primeira de vida, o dia, né? Foi um dia muito sobrenatural. Esse dia você sente que foi o que confirmou o seu... Confirmou, eu senti, apesar da vida, é difícil, né? Não é fácil esse processo de saída, né? Mas eu me sentia de uma forma que eu nunca tinha me sentido, assim, uma decisão acertada, sabe? Uma felicidade, acho que tem até um vídeo desse dia. Uma alegria, assim, parece que naquele dia eu vivi a plenitude do carisma, assim, na minha alma, sabe? Acho que foi ali naquele dia que eu falei, é isso mesmo. A gente vai entrar nesse assunto aí mais pra frente, um pouquinho aqui nas perguntas. Então, como a gente já disse, né, a gente está vivendo o Kairos, né, da geração de amor, um tempo de graça, celebrando a Deus, né, louvando ao Senhor por tudo que nós vivemos nesses 10 anos de missão, nesse tempo de comunidade que a gente vive. Né? Então, qual que é a importância desse tempo para você na sua história? Né? O que você celebra, né, como geração de amor? Primeiro, agradecer muito a Deus, né, que Deus foi muito bom. Né? Eu acredito que os primeiros resgatados fomos nós. Né? E é um carisma que realmente, nos dias de hoje, é muito necessário. Então, gratidão a Deus mesmo, por esse carisma existir. Né? E que apesar das nossas imperfeições, né, Deus é bom, né? Deus, Ele faz, né? Faz. Ele faz. Então, tem muito que me alegrar mesmo. E desde que eu entrei até hoje, quando eu olho assim, eu falo, Deus é bom. Deus é cheio de misericórdia mesmo, né? Deus é essa fonte mesmo de misericórdia, né? Sem fim, insondável. Então, agradecer mesmo a Deus pelo carisma de geração de amor. Né? E pedir a Ele a graça da gente ser fiel, né? Todos os dias. Mas é isso, agradecer a Deus mesmo, que Deus é bom. Você bom. falou da importância desse carisma hoje. Você consegue perceber isso claramente? Consegue dizer, né, para a gente aqui qual que é essa importância, né? O que é esse carisma para esse tempo de hoje que a gente vive? Nossa, é um carisma extremamente necessário para esse tempo. Realmente eu vejo, né, pessoas sendo mesmo transformadas, vidas, né, transformadas, né. A primeira vida foi a minha, né, que fala que é um milagre, né, de onde eu saí, né, o que me tornei hoje, né, e ainda preciso melhorar muito, mas também de ver, de perceber nas outras pessoas, de pessoas assim que estavam perdidas, pessoas que não tinham sentido, pessoas que, né, depois de ter uma experiência com Deus através do nosso carisma, de se encontrar no seu lugar, de casar, né? Pessoas assim, sua vocação, pessoas até vindo para a igreja que não tinha nem fé, né? E depois assim de ter essa experiência ali com Deus através ali, né, da pessoa da Silvia também, de voltando, né, aproximando de Deus novamente. Então, é muito lindo de a gente perceber, né, tudo isso. E, enfim, inúmeras graças que a gente vê, né, de pessoas, inúmeras coisas que Deus vai realizando mesmo no meio de nós. Então, é incrível, é incrível. É um carisma realmente necessário. Quando a gente fala
da geração de amor, né, desse carisma, a gente fala desse resgate, né? Não tem como a gente falar da geração de amor sem falar do resgate, desse resgate do homem ali que precisa ser olhado de novo, que precisa ser enxergado, ouvido, né? Que precisa voltar para o Senhor. E é essa a nossa busca, né? Essa nossa busca constante, é para isso que existem os nossos apostolados, para isso que nós trabalhamos o nosso retiro, né? Para isso que o nosso trabalho está voltado, né? Para esse retorno dessa alma que se encontra longe do Senhor. Né? E celebrar esses 10 anos é agradecer muito a Deus, porque eu já falei nos episódios atrás aí que eu também faço parte disso. Eu fui resgatado, né? Eu era, né? Como eu já partilhei várias vezes, muito tímido, muito fechado. A minha história, ela me dominava, me consumia, e eu fui resgatado ainda antes, né, de existir esse carisma, essa missão. Através do contato com a Sílvia, né, muitos de nós, né, temos muito também a agradecer ao Senhor pela Sílvia, pela vida da Sílvia, porque foi o sim dela foi que nos deu a possibilidade de ter vida novamente, né? Sim. Porque através dela o Senhor alcançou os nossos corações. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou. E eu posso dizer com toda certeza que eu faço parte também desse resgate da geração de amor, né? Que a geração de amor faz, que nós trabalhamos para fazer, né? Para acontecer, na verdade. E celebrar esses 10 anos é ter essa certeza, né? De que há 10 anos nós estamos aí no combate, na luta, né? Muitas lutas. Né? A gente sempre fala que o nosso carisma é um carisma de combate, né? A gente fala, não é, né? É um carisma de combate. É um carisma de combate em que a gente precisa estar com Deus, precisa estar rezando sempre. E então foram 10 anos de muita luta, muito combate, mas de muita alegria também, né? De poder ver os rostos, né? De todo mundo que passou pelos retiros. É uma experiência para mim muito em que eu consigo ver realmente, né, o agir de Deus ali quando chega para o retiro, principalmente o Livres ali, que é o que a gente faz todo ano, realmente, que a gente chega ali, que a gente vê aqueles rostos fechados, né, aquele peso ali muitas vezes na história, e depois no final a gente consegue ver a ação de Deus ali. E é para isso que a gente existe, né? Para que essa alegria seja devolvida aos corações, mesmo com muita luta, né, que a gente passa. Não tem jeito, a gente precisa enfrentar, né? Mas através do momento que você enfrenta, que você abraça a cruz, você encontra, né, o sentido ali. Sim, a cruz é esse lugar onde a gente encontra o nosso sentido, o sentido da nossa vida, da nossa existência. Né? E aí, quando a gente fala da cruz, a gente tem nas nossas formações, nas nossas reuniões falado sobre isso também. Eu preciso enxergar a cruz como não um sinal de dor ali, né? Mas um sinal de amor, onde Cristo se doou, né, para que a gente tivesse vida, né? E aí a nossa cruz precisa ser esse processo também, né? De passar desse processo da dor para esse... Dá sentido, né? Da alegria, né? De devolver a alegria, dar sentido àquilo que a gente passou realmente. Isso é verdade. Né? E falando agora sobre esse nosso processo, né? A gente está aí há 10 anos, a gente disse o sim, a gente iniciou como missão, né? Missão Geração de Amor. E há 2 anos, né? 2 anos e pouquinho aí, a gente veio aqui para essa casa, onde a gente iniciou
a comunidade de vida, né? Né? Então a gente vai entrar nesse processo agora. Primeiro de tudo, né? Qual o seu estado de vida e mais, né? Como você vive o ser geração de amor no seu estado de vida hoje? Então hoje eu sou na comunidade Aliança, né? E como eu vivo, né? Então, eu tento em casa amar através, né, das pequenas coisas, né? No servir, né? Então, eu tento através disso, né, expressar o meu carisma, né? Todos os dias. Mas também compreendo que também é da coerência, né? Do testemunho, né? De testemunhar principalmente em casa, né? Que é mais difícil, né? De respirar fundo, de amar, né? De acolher, né? Então, é essa luta mesmo. Realmente não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente nós que somos comunidade de aliança, temos ainda que tomar mais cuidado ainda, porque a gente está lá fora, né? A gente está exposto. Então a gente realmente precisa cuidar mais. Por isso que nosso cordão é branco. O branco, ele exige uma limpeza, né? Uma lavar, uma purificação. Mas é para nos lembrar disso, que a gente precisa realmente estar o tempo todo cuidando, né? Então eu vejo muito isso na família, né? Realmente de amar, né? Principalmente no dia da miséria do outro, né? No pior dia. Que é o dia que a gente realmente às vezes quer jogar fora o outro, né? Mas é esse dia que a gente é convidado a amar. Sim. Né? Então, estou muito falha ainda, mas eu tento, né? Todos os dias. Eu vejo, ali depois que eu vejo que eu tô ferrada, eu vou lá, desculpa, né? Essa luta mesmo, de tentar ser geração de amor, tentar assim, né? Ser coerente, né? Porque a gente sabe quando a gente não está sendo coerente, né? Não tá tendo sentido, né? Então, essa busca de estar ali o tempo inteiro, de realmente cuidando para que o outro tenha a sua experiência, né? Realmente ser geração de amor também em casa, né, com a família, que não adianta eu anunciar algo que eu não vivo, né? Então, você trouxe a questão da sua experiência ali, né, de quando você saiu de casa e foi para a comunidade lá, né? Como foi sua experiência, né, na vida comunitária? Porque aí antes dela se casar, ela passou por experiência da vida, de vida, né, junto com a gente aqui na casa. E como foi sua experiência, né, esse processo da vida comunitária para você? Como é que foi? Assim, no geral foi muito boa. Para mim foi realmente um crescimento muito grande. A gente sabe que não é fácil, né, tem as diferenças, mas assim, a gente vê que é muito importante a gente ter irmãos, a gente caminhar, a gente realmente ver como a vida comunitária nos revela quem a gente é, a gente é de verdade, aquele que está mais escondido, né? Então, porque aí porque mais é importante, né? Pra gente nesse processo da gente vir buscando o céu, né? Essa purificação purificação da vida comunitária é muito importante. Né? Então, assim, foi muitos momentos bons, muitos momentos felizes, muitos momentos difíceis também, a gente teve que aprender a lidar com a diferença um do outro, né? Mas, assim, foi realmente de um crescimento muito grande, né? Percebo mesmo, na minha vida mesmo. Nunca tive dificuldade de me relacionar, mas eu vi que realmente precisa melhorar muito, né? A gente precisa melhorar muito, né? É porque quando a gente está nesse começo de tudo, né? Tudo para nós é novo. Porque aí foram os primeiros que vieram para a vida comunitária, né? E aí é importante a gente ver um detalhe, né? Antes estava cada um na sua casa, na sua realidade. Aí se encontrava final de semana, né? Você vinha, passava o final de semana, né? na casa da Silvia. E aí, de repente, é todo dia, né? Não tem como você fugir, né? Tá ali junto. E como é que foi isso para você? Tem alguma experiência marcante, assim, desse tempo, né? Que você falou, assim,
isso aqui marcou de vez aqui no meu coração? Assim, eu lembro muito das manhãs formativas que a gente tinha no café da manhã. Eu sinto falta disso. Todo dia da gente, né, sentava tomar café junto ali, que era um momento ali da partilha, um momento às vezes puxão de orelha, né, que a gente realmente estava difícil. Mas que foi muito importante para nós. Realmente foi um ano de muita formação, realmente foi um tempo precioso, né? Que onde a gente estava sendo ali formado todos os dias, né? E também a convivência ali, a gente convivia, conversava, tinha acontecimentos engraçados, né? Muitos momentos de oração. Oração, né? E foi assim, realmente, ficou muito isso, né? Dessa vivência que a gente tinha juntos, né? Mas assim, ficou marcado, foi esse tempo mesmo. Ali do café da manhã, ali de estar todo mundo junto na mesa, assim, pra mim ficou, sabe, no meu coração. Foi muito importante. Aí, se você pudesse dizer assim, qual que é a maior alegria e qual que é o maior desafio da vida em comunidade? Você que passou por esse processo também, né? Qual que é, você consegue falar pra gente essa alegria e esse desafio da vida em comunidade? Acho que a maior alegria é viver juntos, né? Ali tá todo mundo em comunhão, né? A maior alegria. O maior desafio, às vezes, é você lidar, assim, com as diferenças, assim, como a gente pode dizer, as diferenças de um do outro, né? Acho que a maior dificuldade é essa, porque às vezes eu vim de uma realidade, você veio de outra, né? E a gente acha que aquilo é o certo, né? A gente pensa que aquilo é o centro do mundo, mas não é. O nosso aqui, né? O jeito que a gente foi criado é que é o certo, mas não é, né? E não tô nem tudo, né? Acho que todo mundo sempre tem uma falta ali, tem realmente uma dificuldade ali, algo que não é legal, precisa ser ordenado, né? Então, assim, eu sempre não tive dificuldade em algumas coisas, assim, foi mais fácil para mim. Mas eu penso que poderia ter sido muito melhor, poderia ter sido mais calma, benevolente, dócil. Pra você ver, tanto que eu acordava de muito mau humor, né? Era mal-humorado demais, ainda luto. Mas eu sinto falta do café da manhã, que era um momento realmente, pra mim, porque eu não tinha esse hábito de comer na mesa também, na minha casa não tinha. Então foi algo que até hoje a gente carrega, né, amor? De comer na mesa, de fazer as refeições na mesa, porque é muito importante também, né? Uhum. Então, é isso. E esse processo, pra gente é novo também, como eu estava falando, a gente tem 2 anos, né? Então a gente foi descobrindo, né? A gente chegou com muita bagagem, né? Literalmente. Tanto material quanto espiritual, né? A gente vinha com muita bagagem. A gente vinha com bastante bagagem. Travesseiros e muita coisa a gente trouxe. E à medida que a gente foi se organizando, né, a gente foi entendendo o que era importante e o que não. Né? Tanto o material, né, que não era preciso a gente ter uma quantidade grande mais de travesseiros. E o espiritual também, né? Entender que aquele momento da formação era o momento em que a gente ia sendo lapidado ali, formado, ia entrando na forma mesmo que Deus queria, né? Daquilo que Deus queria pra gente. Então a gente está celebrando, né? Esses 10 anos. É muito bom a gente relembrar as histórias, né? Esse processo que a gente viveu. Como eu estava falando, é tudo muito novo, né, para a gente. Cada passo que a gente vai dando é algo novo, algo que a gente vai descobrindo juntos, né, descobrindo como é ser uma comunidade, o que a gente precisa fazer, qual que é os passos que a gente tem que dar. Tudo isso é um momento de desafio, de preocupação que a gente vai passando, mas também de alegria e percebendo que Deus sempre nos guia, né? Como eu sempre falo,
nas nossas reuniões, nos nossos momentos, e perceber os milagres de Deus na nossa história todos os dias, né? A gente, tanto financeiro quanto o espiritual, a gente vive os milagres de Deus a cada dia, né? É experimentar isso mesmo, de ser aquilo que Deus sonhou, né? A gente, algum tempo atrás, a gente teve uma formação em que a gente falava, né? Se eu não fosse geração de amor, eu não existiria. Eu sou geração de amor, né? Faz parte da minha história, está na minha identidade. Está na minha identidade, é aquilo que eu sou chamado a ser. É tanto que a gente foi, né? A gente saiu, mas a gente voltou, a gente é aqui, né? Tem essa certeza de que Deus nos quer, né, para algo a mais, para uma missão, para um chamado, né, para cumprir aquilo que Ele sonhou de cada um de nós, né? E aí a gente celebra esses 10 anos, né, com muita alegria, como eu já falei várias vezes aqui nesse dia de hoje, mas é porque realmente é o que está no meu coração, no nosso coração, né? De poder viver e se alegrar com tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E para você, né, deixe uma mensagem aqui, já encerrando o nosso momento de hoje, deixe uma mensagem, né, desses 10 anos, né, o que é ser geração de amor, as alegrias, as dificuldades, tudo. Deixa uma mensagem para o povo que está nos assistindo, né, o que é ser geração de amor e o que é para a gente celebrar esses 10 anos. Eu me lembrei, você falando, eu me lembrei de quando eu tinha 14 anos, que eu me fazia a pergunta, o que Deus queria de mim, né? E o que Deus quer de mim? Por que eu nasci? E hoje eu consigo responder essa pergunta. Eu nasci para ser geração de amor. E Deus quer de mim que eu ajude Ele nesse resgate, né? Que eu seja cooperadora dEle nesse resgate. Então, só agradecer mesmo a Deus e ser instrumento dEle mesmo, sabe? Né? Nesse processo, nessa missão de restaurar, de os filhos de Deus, né? De ir atrás, né? De ir atrás. E eu lembrava muito disso hoje. A gente falava muito isso antigamente. Não esqueça de quem você é. Nunca se esqueça de quem você é. É isso, né? A gente precisa se lembrar sempre. Quem você é, Juliana? Sou filho de Deus. Filho amado de Filho Deus. amado de Deus, né? Lembre sempre. Deus nos ama, né? Com um amor infinito. E Ele nos espera sempre de braços abertos, né? Então, nós agradecemos por esse momento que vocês assistiram, estiveram aqui conosco, pela sua partilha, né? Por esse momento. É maravilhoso. Partilhar, relembrar alguns momentos, é muito bom. E é isso, né? Continue acompanhando. Na próxima semana tem mais um momento de partilha, de conversa. E também, logo mais, em setembro, né, nós comemoramos, né, tem a data ali do nosso sim, e nós esperamos mesmo poder contar com vocês nas nossas celebrações aí de 10 anos, né, que a gente está preparando, a gente vai preparar com muito carinho para mostrar mesmo, né, que nós somos geração de amor e que Deus nos chama. Então, muito obrigado por esse momento e que Deus nos acompanhe sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.